Bom dia, turma 1001, tudo bem? Primeiro ano, aula de Sociologia, do dia 12 de agosto de 2020. O tema da nossa aula é Sistema Político Brasileiro, Estado e Cidadania no Brasil, parte 1. E nessa parte 1 a gente vai procurar entender os principais aspectos e como se configura o sistema político brasileiro. Vamos mergulhar na história do Brasil, falando da formação do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, falando que a sociedade brasileira foi fortemente marcada pelo comportamento do colonizador, pela capacidade que ele tinha de se relacionar com outros povos e culturas, pela religiosidade adocicada, que foi o cristianismo místico e a liturgia social que envolveu os nativos locais, e a relação com o trabalho, porque ele era um aventureiro. Em segundo lugar, a lógica da colonização, que foi pautada em cima da exploração econômica a favor da metrópole, pelo Pacto Colonial, a interiorização do papel do Estado português com a busca de riquezas, com a conquista de novas terras, a estrutura agrária baseada em grandes latifúndios monocultores e exportadores, o plantation, o regime escravocrata, primeiro com o índio, depois com o negro africano, através do tráfico negreiro, e o Estado português, como um reino guerreiro, patrimonialista, centrado no rei e na sua corte e baseado na dependência, na lógica do favor e na liturgia social. Bom, o terceiro ponto aí dessa formação do Estado brasileiro, ela é analisada a partir do início da vida social em terras brasileiras. Esse início da vida social, ele se estruturou e ganhou dinâmica a partir da miscigenação e da hierarquização social. Não havia possibilidade de ascensão. O papel da família na estruturação da vida social, ela sai desse núcleo familiar, o patrimonialismo e o patriarcalismo com a figura do pai, e o engenho, a Casa Grande e a senzala como centro dessa sociedade. No item 4, a gente fala sobre a estrutura socioeconômica e dinâmica política. A gente fala que a sociedade brasileira foi formada por um corte profundo entre a elite e o povo. Então, a gente tem aí quem manda e quem obedece, pelas relações hierárquicas e pela cultura política distante dos princípios da democracia ou mesmo de qualquer noção de direito, pelo potentado rural, pela ausência de limites entre público e privado, pela dependência econômica e afastamento do centro do poder, pelo sincretismo e pela mestiçagem e pela afetividade e relações patriarcais. Como é que a gente acopla isso tudo no modelo do Estado brasileiro? A partir da intermediação de interesses, do mandoísmo na estrutura política brasileira. Quais foram as formas de mandoísmo? O coronelismo, o clientelismo, o fisiologismo e o populismo. A gente vai trabalhar todos eles separadamente. Primeiro, o coronelismo. O coronelismo, ele é a estrutura sociopolítica. Ele gera uma subordinação patrão-cliente e uma reciprocidade de trocas, favores, serviços, proteção, lealdade política. Ele leva a uma interdependência. Ele traz como importância a política local na defesa dos interesses particulares e da vida miúda, que é a vida municipal, da compreensão adequada da sociedade brasileira. Ele tem o voto como bem de troca e traz a violência e a barganha simultaneamente como controle social. Ele traz influências da estrutura socioeconômica local e o coronel, ele é o personagem político ímpar e central no imaginário nacional. Ele é a matriz das práticas políticas brasileiras. Continuando aí, a gente fala que, dentro do coronelismo, a gente tem uma ascensão econômica e política por conta da fortuna, do casamento e das qualidades pessoais que seriam o carisma. A gente fala que existe um grupo que tece uma teia, uma teia de parentela, onde eles se chamam de compadres, então eles são parentes e devem se respeitar.
A centralização das relações, ela ocorre em cima do coronel, que vai ser chamado de oligarca, é o mais rico, o mais poderoso, o mais forte, e ela fundamenta a estrutura em seu objetivo, que é a posse de terras, de bens e de fortuna. A decadência do coronelismo no Brasil, ele está associado à urbanização, ao crescimento democrático e à industrialização. Crescimento demográfico, perdão, e a industrialização. Ele vai diferenciar-se das comunidades e da administração estatal em termos de seus serviços e das funções exercidas. O coronelismo tem desaparecido de modo não progressivo, não linear e de forma bastante irregular, mas ele persiste ainda hoje, especialmente aonde? No interior do nosso país. Passamos para o 2, e agora a gente vai trabalhar as gramáticas. Nas gramáticas, a gente teria vários significados para o mesmo poder. O primeiro poder é o do coronel. Agora a gente vai falar em clientelismo, que também quer dizer o quê? Coronelismo. Pela tradição secular brasileira, essa estrutura social e econômica e política que se configurou no país desde os tempos da colônia, também pode ser chamada de patrimonialismo, coronelismo e fisiologismo. Então, a gente vai usar várias gramáticas para uma mesma definição de poder. Qual é a relação patrão-cliente? É relação de mando, de obediência, com interdependência entre os atores sociais. Política de favores. Vai dinheiro, vai voto, vem dinheiro, vem voto. O conjunto de redes personalistas envolvendo uma pirâmide de redes sociais que cortam a sociedade de alto a baixo. Farto uso privado dos recursos do Estado em um sistema de corretagem política. Eu te dou o voto para eleger o governador, você manda obras públicas, que com isso eu compro o meu eleitorado. Eu te mando voto para eleger o presidente da República, você manda dinheiro para o Estado manda dinheiro para o município, eu faço a obra e com isso eu compro a sociedade e ela vota em mim. Isso é a corretagem, que é decorrente de privilégio. O instrumento de legitimação política e dominação, ele dá ênfase na política local e no pragmatismo político visando o sucesso eleitoral. Vocês devem ter políticos locais que têm um carisma muito grande. Atualmente, o clientelismo permeia muitas instituições, fornece uma gramática compreensível para o sistema de relações sociais e políticas e atravessa distinções de classe e organização, verticalmente a sociedade. Quais são os principais atores? Partidos políticos. Qual é a arena principal? O Congresso. Então, a gente está falando dos nossos representantes políticos. Saindo do clientelismo, a gente entra no corporativismo. Ele emerge a partir de 1930, com Getúlio Vargas. Ele exerce um estreito controle das massas, especialmente urbanas, através das leis trabalhistas, mas também das elites empresariais, numa tentativa de disciplinar a burguesia, através de sindicatos de patrões e de trabalhadores e de outras organizações, criando aí a cidadania tutelada pelo Estado. Uma maneira de lidar com as incertezas geradas no mercado e com os conflitos entre classes e grupos de interesses, capitalismo organizado. Também é instrumento de legitimação política e dominação, dando ênfase no Estado e nos sindicatos ou associações profissionais como gestores da sociedade civil. Atualmente, o corporativismo emprega comandos universais e organiza horizontalmente várias instâncias de unidades sociais. Quais são os principais atores? O Estado e os agentes do mercado, que são os sindicatos, as empresas, associações comerciais e industriais, grupos financeiros e grupos de pressão. Na arena, qual é o principal? É o Executivo e o Congresso. Saímos do corporativismo e vamos para o insulamento burocrático. Ele surge nos anos pós-30, ele já está presente no primeiro governo Vargas, porém dá tônica em seu segundo governo,
No governo de Juscelino Kubitschek também, no governo militar a partir de 64 e também com uma força menor no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele se constitui por núcleos técnicos do Estado. Esses núcleos técnicos, eles controlam especialistas, informação, eles são os técnico-burocratas ou a técnico-burocracia, que representa as agências e comissões estatais. Ele tem uma forma pela qual as elites modernizantes, tecnocráticas e empresariais promovem o desenvolvimento e controle do Estado, dando ênfase no Estado como gestor da sociedade civil e resposta ao clientelismo político. O insulamento burocrático é uma forma de evitar o controle democrático e o escrutínio público sobre as atividades do Estado. Uma forma de perseguir a eficiência econômica, o desenvolvimento e a privatização seletiva das benesses que provém do controle de parcelas substanciais do aparelho produtivo do Estado. O que acontece aí? Eles sempre se usam de táticas, de estratégias para controlar os setores sociais. Quais são os principais atores? As agências governamentais aliadas às elites industriais. Qual é a arena principal? O executivo. A gente agora vai para a última, que é o universalismo de procedimentos. Não se engane, a gente está falando o tempo inteiro dos grupos que comandam a política brasileira. Ele também surge após 30, também está presente no segundo governo Vargas, no governo de Juscelino, no governo de militares de 64 para frente e também no governo de Fernando Henrique Cardoso, só que agora com maior força e ênfase. Ele constitui-se por regras e padrões de procedimento organizacional, imprimindo uma nova dinâmica às funções do Estado. O universalismo de procedimentos, normas de impersonalismo, transparência pública, direitos iguais perante a lei e avaliação e controle externo. A afirmação lenta, porém progressiva, por parte das elites políticas e empresariais brasileiras de um Estado burocrático, racional, legal e, eventualmente, democrático, dá ênfase no Estado como o gestor da sociedade civil e resposta ao clientelismo político para quebrar a força dos partidos. O universalismo de procedimentos confere uma aura de modernidade e de legalidade pública ao sistema político e às instituições formais. Ele representa a retórica dos intelectuais e jornalistas e ainda confere legitimidade a vários movimentos sociais de classe média, sempre utilizado como se trata de aprofundar a democracia e racionalizar as atividades estatais. Quem são os principais atores? O Estado, as organizações da sociedade civil, como a classe média, profissionais liberais, jornalistas, movimentos sociais e tecnocratas. Quem é a arena principal? Todo o Estado. Então, a gente está falando dos nossos políticos. Então, as gramáticas políticas do Brasil, elas são sustentadas pelos partidos políticos, que são a base lá embaixo, o clientelismo, o corporativismo, o insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos, eles são tipos de gramática para relações Estado e sociedade. Essa relação pode ser pessoal, como no clientelismo, impessoal, onde todos os indivíduos não são, em princípio, iguais participantes, como no corporativismo e no insulamento, e quando todos os indivíduos são, em princípio, iguais participantes, no universalismo de procedimentos, onde a gente encontra aí uma forte presença da economia de mercado e dos governos representativos baseado na cidadania e no sufrágio universal. Continuando, a gente vai para as lógicas políticas de seus atores principais ou privilegiados.
No clientelismo são os partidos políticos, mas também as classes populares e até as classes médias. No corporativismo são os políticos, o Estado e as organizações da sociedade civil. No universalismo de procedimentos são o Estado, os agentes de mercado, e no insulamento burocrático são os agentes governamentais, aliados às elites industriais e militares. Caminhando nessa gramática política do Brasil, a gente vai fazer possíveis combinações entre as 4 grandes gramáticas políticas brasileiras, fazendo para com isso uma intermediação de interesses, que é a relação Estado e sociedade. Então, eu tenho os atores sociais, que são clientelismo, personalismo, universalismo de procedimento, corporativismo e insulamento burocrático. Eu tenho as agências de Estado e regulações, que são os mesmos personagens, o clientelismo, universalismo, corporativismo e insulamento. Como é que eu cruzo eles? Clientelismo com clientelismo, eu tenho compatibilidade. Clientelismo com universalismo, eu tenho conflito. Clientelismo com corporativismo, eu tenho sincretismo. E o clientelismo com insulamento, eu tenho acomodação. Universalismo com clientelismo, eu tenho conflito. Universalismo com universalismo, eu tenho a compatibilidade. Universalismo com corporativismo, eu tenho a acomodação. E universalismo com insulamento, eu tenho sincretismo. Continuando a minha aliança aí, corporativismo com clientelismo, sincretismo. Corporativismo com universalismo, acomodação. Corporativismo com corporativismo, compatibilidade. Corporativismo com insulamento, conflito. Insulamento com clientelismo, acomodação. Insulamento com universalismo, sincretismo. Insulamento com corporativismo, conflito. E o insulamento com insulamento, compatibilidade. Terminamos nossa aula aqui. Ficamos até a próxima semana à espera, né, da segunda parte da aula, para encerrar esse conteúdo. Fiquem bem, se cuidem e não esqueçam, nós estaremos trabalhando com isso, tá? Os primeiros passos que daremos para o nosso simulado Eleições 2020, Prefeituras no Brasil. Fiquem com Deus. Até breve.